Olá, bom dia. Nós estamos agora no nosso momento de vocalização. Nós passamos por um momento inicial, nós fizemos o vídeo de apresentação e aí nós falamos sobre como seria o curso. Depois nós fizemos um trabalho de relaxamento, depois nós fizemos um trabalho de respiração e agora chega na parte em que a gente vai recrutar musculaturas que são essenciais para o desenvolvimento da nossa voz. Esse processo é o processo chamado de vocalização, né? Que é quando a gente recruta as musculaturas e a laringe se põe em funcionamento para realizar a transformação da coluna de ar em coluna de som. Então, existem no processo de vocalização, existe uma gama muito grande de diversidade de exercícios. Eu separei aqui para nós alguns exercícios dentro de uma sequência, né, salvaguardando aquele princípio da sistematicidade, e nós vamos fazer esses exercícios de forma bem gradativa, observando também a questão do menor para o maior esforço, e vocês vão perceber que a cada exercício vai ficando mais complexo. Então, lembrando que como eu havia dito, na nossa sequência do trabalho vocal, a gente tem que fazer primeiro o relaxamento, depois um trabalho respiratório e a vocalização. Nesse trabalho agora, nós vamos focar só na vocalização, vamos comentar sobre vocalização. No último link que eu vou enviar para vocês, a gente vai estar fazendo o trabalho completo, né, a sequência inteira. A gente vai estar simulando o trabalho vocal como se eu estivesse aí do seu lado. Mas agora a gente vai entender o que é a vocalização, tá? Então, como eu disse, o processo da vocalização é esse recrutamento muscular que a gente faz para produzir os sons. Então, o primeiro exercício que nós vamos ver aqui é um exercício que trabalha o fonema M, que segundo a Lily Lerman, o fonema M é o fonema gênese de toda a produção vocal, ou seja, é pelo M que tudo acontece. Se a gente pudesse dizer o M com todas as vogais e consoantes, o som sairia no lugar certo, né, segundo ela. Então, nós vamos pegar esse M e vamos simplesmente dizer esse M, tentando fazer isso de uma forma bem suspensa. Então você vai fazer para mim. Lembrando que a gente pressupõe aqui que você já fez todo o trabalho de relaxamento, todo o trabalho de respiração e que está tudo no lugar. Então você vai fazer assim. E vai lembrar daquela torta saborosa que você comeu da sua avó ou da sua mãe. Então você vai fazer com esse M cheio dentro da boca. Observa que as minhas têmporas se elevam um pouquinho, né, que os meus olhos se abrem um pouquinho, que há um esboço de um traço facial diferente, né? Não é tudo se alonga, tudo se suspende dentro da boca, tá? Então, a partir desse nós vamos usar um som agora, né, qualquer, vamos usar um som aqui, aleatoriamente. Aí você me pergunta, mas maestro, eu não vou ter um som em casa. Mas aí eu vou te dar o playbackzinho para você fazer seu exercício, ok? Então nós vamos fazer esse som e vamos modular esse som em 3 graus. Vamos fazê-lo. Quando eu fizer isso, eu vou modular a tonalidade para ficar um pouco mais agudo. Então, começo de novo.
que eu fiz uma vez e deixei um playbackzinho para você tentar fazer a sua experiência com esse fonema M. O legal é você entender o seguinte: na feitura desse fonema M, você tem que lembrar de um detalhe bem interessante. O para ser suspenso, você precisa levantar o palato como se fosse bocejar. Então essa é uma das primeiras atitudes que a gente vai ter que inserir na nossa rotina agora. Sempre que você for cantar, você vai começar sempre com um ato de um bocejo reprimido. Então você imagina o bocejo, quando ele vier acontecendo, você reprime e faz aquele M da torta maravilhosa que a gente propôs. De manhã cedo é cruel porque a gente acorda há pouco tempo e a voz não responde, não é? Então, voltando ao texto. Depois que você começa a fazer essa vocalização, a gente pode fazer com que essa linha melódica ela seja mais elaborada. Então nós vamos fazer não só 3 notas conjuntas, mas nós vamos fazer 5 notas conjuntas. Isso vai criar um esforço maior na nossa musculatura. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso, ó. Lembrando que quando nós formos fazer a nossa sequência de exercícios completa, né, porque agora a gente está explicando para vocês como é que se processa cada exercício. Quando nós estivermos na nossa estrutura completa, vocês vão perceber que a gente vai subir e a gente vai descer. Porque na subida e na descida a gente está fazendo, obedecendo àquela lei da contração muscular que diz que para cada contração precisa ter uma descontração para que o músculo entre no estado de repouso e não se estresse, né, para não criar um overtrain na musculatura. Então, esse M é um exercício básico de ressonância, que é o princípio da amplificação do som, né? A gente tem que lembrar aqui, se a gente volta lá no material que vocês vão receber, na apostila, a gente, quando fala de produção vocal, de laringe, a gente entende que aqui é a zona de modificação de energia cinética, energia em movimento, em energia sonora. Quando essa energia é trocada, a gente tem o som, né? O som que é formado. E esse som, ele é muito pequeno na região da laringe, ele só vai ganhar volume, só vai ganhar amplificação quando ele chega na faringe, na boca e nas fossas nasais, que funcionam como um amplificador. Então, essa amplificação, ela acontece exatamente nessa região, e esse fonema é o fonema que facilita a consciência dessa produção e desse resultado sonoro. Então, nós fizemos de 1 a 3 graus, 1, 2, 3, 2, 1, e no segundo exercício nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, né?
Então fizemos uma combinação. Do 1 ao 3, aí e fomos direto até o quinto grau, ok? E aí fomos semitonando, e quando estivermos na nossa sequência normal da aula, nós vamos subir e depois vamos descer, trabalhando toda a extensão da voz. Bom, esse é o primeiro exercício básico de ressonância. Feito o exercício em que a gente chama de humming, ou boca chiusa, nós vamos fazer agora uma sessão de vibrantes. Nós temos dois tipos de vibrantes. Os vibrantes externos, os labiais, e os vibrantes internos, que são linguais. Então nós vamos fazer o primeiro, aqui. Legal. O vibrante, a peculiaridade dele é que ele é um fonema, é uma combinação de fonemas, né? Porque tem aqui um P e um R, imaginamos um P e um R aqui, porque é bilabial. Nós vamos entender que esta combinação fonética, ela propicia a projeção do som para o meio externo. Né? Primeiro porque traz a voz para o centro da emissão, é um vibrante universal da voz. Nós vamos ver que por ser um bilabial, tem uma plosividade, ou seja, causa uma explosão na produção do som, fazendo com que ele se projete para frente. Então é um fonema que traz a voz para o centro focal da emissão. Então vamos fazer esse tá? Se você tiver alguma dificuldade para fazer esse vibrante de lábio, se você segurar aqui, ó, ajuda. Você a segura nos orbiculares e junta um pouquinho. E aí fica melhor de fazer, ok? Só uma dica. Então nós vamos fazer aqui a sequência do né? Eu vou fazer do mesmo jeito que fiz com eu faço uma vez e outra vez eu deixo o playback para você experimentando. Lembrando que lá na frente, no outro link, a gente vai fazer o completo. Então vamos nós. Isso aqui é para você entender como funciona. Vocês viram que agora eu já fiz a sequência indo e aí a sequência voltando. Então a gente já começou a trabalhar aqui o processo de
contração e descontração da musculatura, se bem que dentro do próprio exercício já tinha uma contração e uma descontração, cada vez que a gente vai do grave para o agudo e volta para o grave, ok? Mas existe uma variação imensa desses exercícios, né? Assim, depende do facilitador, do preparador vocal, a forma como ele vai trabalhar essas sequências. Nós vamos fazer uma sequência agora com o mesmo fonema tr, ainda com foco no lábio, só que vocês vão perceber que agora a gente tinha feito destacando as notas, não é? Agora nós vamos fazer com as notas de modo contínuo, como se fosse um legato. A gente fez de forma articulada e agora a gente vai ligar tudo. Então vamos fazer o seguinte. Lembrando que a estrutura melódica que a gente está usando é a mesma do né? Então a gente aproveitou a mesma estrutura melódica para fazer esse legato em tr. Ó, vamos lá. Nós poderíamos ter descido, mas como a gente está só explicando, volto a dizer, nós estamos compreendendo o processo de feitura do vibrante labial. Agora, chegou a hora de trabalharmos o fonema mais interno, que atua mais internamente, melhor dizendo. Então nós vamos para a língua. Vamos trabalhar com r. Então vamos tentar fazer essa vibração de língua. Né, daquele R vibrante que a gente conhece como os gaúchos falam, né? O rato roeu a roupa do rei, o ruim de Roma. Então o Rá, ele tem a propriedade de fazer com que a ação de movimentação da musculatura é muito mais interna. Então a gente está trabalhando aqui os músculos intrínsecos da laringe, os que estão dentro da laringe, ao ponto que ao passo que o que a gente fez com o lábio trabalhou mais externamente a musculatura extrínseca, a que está do lado de fora da laringe, não é? Então nós vamos fazer a nossa vocalização vai ser com o fonema R, com o R de rato. Vamos fazer deslocar o som do primeiro até o quinto grau da escala, né? 5, 5, tá? Então, primeira vez que nós vamos fazer isso bem separado. Tenta deixar a boca solta. Né? E a boca, o lábio um pouquinho protuído, um pouquinho, ó, para não ficar ri. Lembra que tudo que você faz parte daquele bocejo. Uma coisa interessante para eu falar para vocês agora é que isso tudo que a gente está produzindo aqui em cima está diretamente conectado ao apoio vocal. Então lembra que
Eu estou fazendo o exercício aqui em cima, mas aqui embaixo eu estou mantendo o meu abdômen totalmente coordenado com o movimento que eu estou fazendo aqui em cima, tá? Mais na frente a gente vai explicar sobre apoio bem direitinho. Então agora vamos só entender o exercício. Então, você. Legal. Então, nós fizemos os dois sons bem isolados, separados um do outro, né? Mas nós podemos agora tentar fazer uma ligação dos dois sons, um legato. Então vamos pensar aqui. Levanta bem a voz. Vamos descer. Muito legal. Lembrando que existem 1.537 milhões de variações de como trabalhar o vibrante lingual, ok? Essa foi apenas duas formas de fazê-la. Na sequência nós vamos descobrindo mais possibilidades. Lembrando que o trabalho com o R também é um direcionador da emissão, também propicia a projeção da voz para o centro focal da emissão e trabalha especificamente a musculatura intrínseca da laringe. Então vai dar a você muito mais possibilidades de aquecer a voz rapidamente, porque esses vibrantes provocam abalo mecânico dentro das células e criam um processo chamado de termogenia ou termogênese, que faz com que
haja mais vascularização, então acaba que você vasculariza melhor a região e aquece a musculatura. Bom, então nós entraremos agora no nosso terceiro momento da vocalização. Nós fizemos o nosso humming, agora nós fizemos os nossos vibrantes e vamos entrar agora num processo de produção das vogais. Alguns autores chamam isso de diversas formas. Eu gosto muito de um termo que eu aprendi num curso que eu fiz com a professora Rosa Lúcia Braga, dos Mares Guia, em Minas Gerais. E ela chamava de nivelamento vocal, esse processo, né? O nivelamento vocal, na verdade, consiste em você fazer a execução das formas vocálicas, observando as formas de cada uma dessas vogais, levando em conta a configuração laríngea e de todo o trato vocal enquanto você está fazendo as vogais, né? Porque a gente sabe que quando a gente estuda fonética e fonologia, a gente vê que cada vogal tem uma forma específica, cada vogal tem um campo ressonancial específico, né? E aí, para isso, eu precisaria que vocês dessem uma olhadinha na nossa apostila, onde a gente tem lá o quadro explicativo das vogais, dizendo quem é cada uma. Nós não vamos aqui nos determos nessa classificação dos segmentos vocálicos e consonantais, porque nós perderíamos muito tempo, o vídeo ficaria muito longo. Eu já estou tentando encurtar ao máximo, porque é muita coisa para dizer para vocês. Mas as vogais, basta vocês entenderem que cada uma tem seu jeito próprio de ser, né? Como os indivíduos. Só que no canto, elas precisam uma precisa se moldar à outra. É como se uma vogal complementasse a que vem depois. E os estudos que foram feitos chegaram à conclusão de que num trabalho vocal é aconselhável, preferencialmente por conta da resistência do ar na laringe, é aconselhável fazer um trabalho da vogal U para a vogal A, ou seja, decrescentemente com relação a essa resistência. Essa resistência é chamada de impedância ou impedância, né? E a vogal U, por exemplo, quando a gente vai proferir a vogal U, ela é a vogal mais suspensa que a gente tem, porque quando você faz o palato levanta, a língua vai subir lá embaixo, né, lá atrás, vai ficar um baú dentro da boca, ó. E a base da língua só falta encostar lá em cima, por isso que o palato sobe para poder compensar essa distância, né? E aí você tem o estreitamento dos orbiculares do lábio e a voz fica como se estivesse recheando o trato vocal, né? Então, mas quando você faz A, essa configuração se desmonta toda. Veja bem, ó. A. No A ocorre uma anteriorização do som. Na vogal U, o som é totalmente posterior, porque a vogal U é classificada como sendo uma vogal posterior. E a vogal A é uma vogal neutra, anterior, que não recruta musculatura nenhuma. Então é muito fácil você desmontar tudo quando chega no A. Então vamos entender, se a vogal U é suspensa, depois da vogal U eu vou ter a vogal O, que é uma vogal de expansão, porque quando eu faço O, o fato de abrir a cavidade labial faz com que eu crie uma expansão mais lateralizada dessa emissão. Então eu tenho O, a boca abre mais redondamente, né? O. E aí vem a vogal I, que vai desmanchar tudo isso que a gente fez. O, I. I. Veja bem que a vogal I é a vogal do sorriso, né? Você está vendo aqui, ó. I. Vixe Maria, I. Você faz uma horizontalidade aqui no lábio, né? E faz o sorriso, a vogal fica na maçã do rosto. E aí você desmonta aquela configuração toda que você tinha conseguido com U e O. Então nós temos que entender que no canto nós temos que driblar essa horizontalidade. Nós temos que fazer o nosso I ficar o mais vertical possível. A minha dica é que você faça U, O, e no lugar de fazer I, você faça
I, 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 I. Não, I. A voz vai ficar metálica e se projeta para frente. Na verdade, eu quero que ela fique suspensa. Então, o nivelamento, essa palavra eu acho que ela cai muito bem, porque é como se as vogais estivessem numa plataforma, numa passarela. Então, é U, O, I, E, A. E não como elas são preferidas naturalmente, que tem a gente tem uma sensação de que há uma coisa meio de descendência, né? Você faz U, O, I, E, A. As vogais vão escoando para frente, elas vão saindo do posterior e vão se anteriorizando, e a voz vai ficando mais estreita até escoar para fora da boca. E isso no normal, na fala, né? U, O, I, E, A. No canto, U, O, I, E, A. E o bocejo é super importante para manter essa suspensão. Então, quando você faz o nivelamento, você na verdade está trabalhando um campo ressonâncial de uma vogal na outra que foi feita, né? Então vamos tentar imaginar isso. E vamos fazer assim. Vamos lembrar bem disso, tentar aproximar uma vogal da outra, tá?